Olá, mulheres! Hoje eu estou aqui na sede da Shalom Comunidade Cristã, na Rua Joaquim Leal de Camargo, 220, no bairro Planalto. Estou aqui no sábado esperando para mais um encontro, na verdade, nosso primeiro encontro. E eu acho que o tempo, essa ameaça de chuva assustaram um pouco vocês, né? Algumas mulheres me ligaram, outras mandaram mensagem justificando o motivo pelo qual elas não poderiam vir. Enquanto isso, enquanto eu aguardo para ver se alguém aparece, nós vamos avançando na nossa leitura de Êxodo 25, 26 e 27, referente ao dia 26 de janeiro. Nós vamos conseguir juntas colocar em dia todos esses posts, né? Vamos lá então, Êxodo capítulo 25. Então falou o Senhor a Moisés dizendo: Fala aos filhos de Israel que me tragam uma oferta alçada. De todo homem cujo coração se mover voluntariamente, dele tomareis a minha oferta alçada. E esta é a oferta alçada que tomareis deles: ouro e prata e cobre, o pano azul e púrpura e carmesim, o linho fino e pelos de cabra, e peles de carneiro, tintas de vermelho, e peles de texugos e madeira de cetim, e azeite para a luz, e especiarias para o óleo da unção, e especiarias para o incenso, e pedras sardônicas e pedras de engastes para o éfodo e para o peitoral. E me farão um santuário e habitarei no meio deles, conforme tudo que eu te mostrar para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo farei. Versículo 10. Também farão uma arca de madeira de cetim, o seu comprimento será de 2,5 côvados, e a sua largura de 1,5 côvado, e de 1,5 côvado a sua altura. E cobri-la-ás de ouro puro, por dentro e por fora, e cobrirás, e farás sobre ela uma coroa de ouro ao redor. E fundirás para ela 4 argolas de ouro, e as porá nos 4 cantos dela, 2 argolas de um lado dela e 2 argolas do outro lado dela. E farás varas de madeira de cetim, e as cobrirás com ouro. E meterás as varas nas argolas ao lado da arca, para se levar com elas a arca. As varas estarão nas argolas da arca e não se tirarão dela. Depois porás na arca o testemunho que eu te darei. Também farás um propiciatório de ouro puro. O seu comprimento será de 2,5 côvados, e sua largura de 1,5 côvado. Farás também 2 querubins de ouro batidos farás, nas 2 extremidades do propiciatório. Farás um querubim na extremidade de uma parte e o outro querubim na extremidade da outra parte. De uma só peça, com o propiciatório fareis os querubins nas 2 extremidades dele. Os querubins estenderão as suas asas por cima, cobrindo com as suas asas o propiciatório. As faces deles, uma de frente à outra, as faces dos querubins estarão voltadas para o propiciatório. E porás o propiciatório em cima da arca, depois que houveres posto na arca o testemunho que eu te darei. E ali virei a ti e falarei contigo de cima do propiciatório, do meio dos 2 querubins que estão sobre a arca do testemunho, tudo o que eu te ordenar para os filhos de Israel. Queridos, vocês devem ter visto recentemente, infelizmente, um templo que foi construído, em outro estado. E eles reconstruíram a Arca da Aliança, que é essa arca pelo qual Deus ia falar com o povo, E você pode se perguntar, então agora, entendendo, lendo o livro de Êxodo, eu preciso ter uma arca dessa, uma réplica dessa, na minha casa, para trazer a presença de Deus para minha casa? Isso, queridas, foi na antiga aliança estabelecida entre Deus e o homem. Nós conversamos lá no primeiro dia que nós vamos entender o todo, da Bíblia, que a Bíblia fala de apenas uma coisa, apenas de Jesus Cristo. Jesus está desde o início, antes da criação, e Ele está no final, no cumprimento total da promessa de Deus. Então nós vamos entender mais para frente, quando avançarmos bastante na nossa leitura, principalmente quando entrarmos no Novo Testamento, que Deus, Ele resolveu habitar em nós, através do Espírito Santo.
Então nós não precisamos de uma réplica da Arca da Aliança na nossa casa, porque nós somos essa arca que carregamos a presença de Deus. Isso nós vamos entender um pouco mais para frente. Então você não precisa ter uma réplica dessa na sua casa, não precisa se prostrar diante de uma Arca da Aliança em algum templo por aí. Então nós carregamos a presença de Deus, carregamos o próprio Deus, que é o Espírito Santo habitando em nós. Então vamos separar o que é uma antiga aliança e a nova aliança que vamos ver mais para frente. Tá certo? Senão seria contraditório, porque antes de ontem, né? Porque ontem foi a Lohane. Mas ontem nós falamos sobre estátuas, sobre ídolos, né? A abominação que Deus tem a respeito desse tipo de conduta e comportamento. Versículo 23. Também farás uma mesa de madeira de cetim, o seu comprimento será de 2 côvados, e a sua largura de 1 côvado, e a sua altura de 1 côvado e meio. E cobri-la-ás com ouro puro, lhe farás uma coroa de ouro ao redor. Também lhe farás uma moldura ao redor, da largura de 1 mão, e lhe farás uma coroa de ouro ao redor da moldura. Também lhe farás 4 argolas de ouro, e porás as argolas nos 4 cantos que estão nos seus 4 pés. De fronte da moldura estarão as argolas, como lugares para os varais, para se levar à mesa. Farás, pois, estes varais de madeira de cetim, e cobri-los-ás com ouro, e levar-se-á com eles à mesa. Também farás os seus pratos e suas colheres, e as suas cobertas, e as suas tigelas, com que hão de cobrir, de ouro puro os fará. E sobre a mesa porás o pão da propiciação perante a minha face continuamente. Também farás um castiçal de ouro puro, de ouro batido se fará esse castiçal. O seu pé, as suas canas, as suas copas, as suas maçãs e as suas flores serão do mesmo. Dos seus lados sairão 6 canas, 3 canas de castiçal de um lado dele, 3 canas de castiçal do outro lado dele. Numa cana haverá 3 copos, a modo de amêndoas, uma maçã e uma flor, e 3 copos a modo de amêndoas na outra cana, uma maçã e uma flor. Assim serão as 6 canas que saem do castiçal. Mas no castiçal mesmo haverá 4 copos a modo de amêndoa, com suas maçãs e com suas flores. E uma maçã debaixo das suas canas que saem dele, e ainda uma maçã debaixo das 2 outras canas que saem dele, e ainda mais uma maçã debaixo das outras canas que saem dele. Assim se fará com as 6 canas que saem do castiçal. As suas maçãs e as suas canas serão do mesmo. Tudo será de uma só peça, obra batida de ouro puro. Também lhe fará 7 lâmpadas, as quais se acenderão para iluminar de fronte dele. Os seus espevitadores e os seus apagadores serão de ouro puro. De 1 talento de ouro puro os fará, contudo, estes utensílios. Atenta, pois, que faças conforme o seu modo que te foi mostrado no monte. Então, era para fazer conforme Deus tinha mostrado para Moisés. Como Deus é detalhista, né? Olhar para nós, a forma que Ele criou o homem, né? Criou todo o universo, a gente vê que Deus ele é muito detalhista. Êxodo 26. E o tabernáculo fará de 10 cortinas de linho fino torcido, e pano azul, e púrpura, e carmesim, com querubins as farás da obra esmerada. O comprimento de uma cortina será de 28 côvados, e a largura de uma cortina de 4 côvados. De todas essas cortinas serão de uma medida. 5 cortinas se enlaçarão uma à outra, e as outras 5 cortinas se enlaçarão uma com a outra. E farás laçadas de pano azul na ponta de uma cortina, na extremidade, na juntura, assim também farás na ponta da extremidade da outra cortina, na segunda juntura. 50 laçadas fará na cortina, e outras 50 laçadas fará na extremidade da cortina, que está na segunda juntura. As laçadas estarão travadas uma com a outra. Farás também 50 colchetes de ouro, e ajuntarás com estes colchetes as cortinas, uma com a outra, e será um tabernáculo. Farás também cortinas de pelos de cabra por tenda sobre o tabernáculo. De 11 cortinas a farás. O comprimento de uma cortina será de 30 côvados, e a largura da mesma cortina de 4 côvados. Estas 11 cortinas serão de uma medida. E ajuntarás 5 dessas cortinas por si, e as outras 6 cortinas também por si, e dobrarás a 6ª cortina diante da tenda.
E farás 50 laçadas na borda de uma cortina, na extremidade da juntura, e outras 50 laçadas na borda de outra cortina, na segunda juntura. Farás também 50 colchetes de cobre, e meterás os colchetes nas laçadas, e assim ajuntarás a tenda para que seja uma. E o resto que sobejar das cortinas da tenda, a metade da cortina que sobejar, penderá sobre as costas do tabernáculo. E um côvado de um lado e o outro côvado do outro, que sobejará no comprimento das cortinas da tenda. Penderá do sobejo aos lados do tabernáculo de um e do outro lado para cobri-lo. Farás também a tenda uma coberta de peles de carneiro, tinta de vermelho e outra coberta de peles de texugo em cima. Farás também as tábuas para o tabernáculo de madeira de cetim, que estarão levantadas. O comprimento de uma tábua será de 10 côvados, e a largura de cada tábua será de 1,5 côvado. 2 coiceiras terá cada tábua, travadas uma com a outra. Assim farás com todas as tábuas do tabernáculo. Queridas, talvez esteja ficando confuso porque são muitos detalhes que Deus passa para Moisés. Mas ao final da leitura eu vou colocar um desenho de que algumas pessoas conseguiram retratar, né, por algum desenho mesmo, como que era esse tabernáculo, né, que Deus pediu para que Moisés construísse. Então vamos continuar a leitura e no final eu coloco para vocês a imagem. E vou colocar a imagem também da Arca da Aliança, como que ela ficaria, né, se fôssemos construir hoje. Então, e farás tábua para o tabernáculo, assim 20 tábuas para a banda do meio-dia ao sul. Farás também 40 bases de prata debaixo das 20 tábuas, 2 bases debaixo de uma tábua para suas 2 coiceiras e 2 bases debaixo da outra tábua para suas 2 coiceiras. Também haverá 20 tábuas do outro lado do tabernáculo para a banda do norte, com as suas 40 bases de prata, 2 bases debaixo de uma tábua e 2 bases debaixo da outra tábua. Ao lado do tabernáculo para o ocidente farás 6 tábuas. Farás também 2 tábuas para os cantos do tabernáculo de ambos os lados. Debaixo se ajuntarão e também em cima deles se ajuntarão uma argola. Assim se fará com as 2 tábuas. Ambas serão por tábuas para os 2 cantos. Assim serão as 8 tábuas com as suas bases de prata, 16 bases, 2 bases debaixo de uma tábua e 2 bases debaixo da outra tábua. Farás também 5 barras de madeira de cetim para as tábuas de um lado do tabernáculo, e 5 barras para as tábuas do outro lado do tabernáculo, como também 5 barras para as tábuas do outro lado do tabernáculo de ambas as bandas, para o ocidente. E a barra do meio estará no meio das tábuas, passando de uma extremidade até a outra. E cobrirás de ouro as tábuas e farás de ouro as suas argolas, para meter por elas as barras, também as barras cobrirá de ouro. Então levantarás o tabernáculo conforme o modelo que foi mostrado no monte. Versículo 31. Depois farás um véu de pano azul, atenção com esse véu, porque nós vamos falar desse véu lá no Novo Testamento. Depois farás um véu de pano azul e púrpura e carmesim, e linho fino torcido, com querubins de obra-prima se fará, e os porá sobre 4 colunas de madeira de cetim cobertas de ouro, sobre 4 bases de prata, seus colchetes serão de ouro. Pendurarás o véu debaixo dos colchetes e meterás a arca do tabernáculo ali dentro do véu. E este véu vos fará separação entre o santuário e o lugar santíssimo. E porás a coberta do propiciatório sobre a arca do testemunho no lugar santíssimo. E a mesa porás fora do seu véu, e o castiçal de fronte à mesa, ao lado do tabernáculo para o sul, e a mesa porás à banda do norte. Farás também para a porta da tenda uma coberta de pano azul e púrpura, e carmesim, e linho fino torcido de obra de bordador. E farás para esta coberta 5 colunas de madeira de cetim, e as cobrirás de ouro. Seus colchetes serão de ouro, e far-lhe-ás de fundição 5 bases de cobre. Capítulo 27. Farás também um altar de madeira de cetim, 5 côvados será o comprimento e 5 côvados de largura, será quadrado o altar, e 3 côvados a sua altura. E farás as suas pontas nos seus 4 cantos, as suas pontas serão uma só peça com o mesmo, e cobrirás de cobre. Far-lhe-ás também as suas caldeirinhas para recolher as suas cinzas, e as suas pás, e as suas bacias, os seus garfos e os seus braseiros, todos os seus utensílios fará de cobre. Far-lhe-ás também um crivo de cobre em forma de rede, e farás a esta rede 4 argolas de metal aos seus 4 cantos,
e as porás dentro do cerco do altar para baixo, de maneira que a rede chegue até o meio do altar. Farás também varais para o altar, varais de madeira de cetim, e os cobrirás de cobre. E os varais se meterão nas argolas, de maneira que os varais estejam de ambos os lados no altar quando for levado. Oco de tábuas os fará, como se mostrou no monte, assim o farão. Deus ainda falando a Moisés. Farás também o pátio do tabernáculo ao lado do meio-dia, para o sul, e o pátio terá as cortinas de linho fino torcido. O comprimento de cada lado será de 100 côvados. Também as suas 20 colunas e as suas 20 bases serão de cobre. Os colchetes das colunas e as suas faixas serão de prata. Assim, também do lado norte, as cortinas na longura serão de 100 côvados de comprimento, e as suas 20 colunas e as suas 20 bases serão de cobre. Os colchetes das colunas e as suas faixas serão de prata. E na largura do pátio, do lado do ocidente, haverá cortinas de 50 côvados, as suas colunas 10 e as suas bases 10. Semelhantemente, a largura do pátio do lado oriental para o levante será de 50 côvados, de maneira que haja 15 côvados de cortina de um lado, suas colunas 3 e as suas bases 3. E 15 côvados de cortina do outro lado, as suas colunas 3 e suas bases 3. E à porta do pátio haverá uma coberta de 20 côvados, de pano azul e púrpura e carmesim, e linho fino torcido de obra de bordador. E as suas colunas 4 e as suas bases 4. Todas as colunas do pátio ao redor serão cingidas de faixas de prata, e os seus colchetes serão de prata, mas as suas bases de cobre. O comprimento do pátio será de 100 côvados e a largura de cada banda de 50 e a altura de 5 côvados de linho fino torcido, mas as suas bases serão de cobre. No tocante a todos os utensílios do tabernáculo, em todo o seu serviço, até todos os seus pregos e todos os pregos do pátio serão de cobre. Tu, pois, ordenarás aos filhos de Israel que te tragam azeite puro de oliveiras, batido para o candeeiro, para fazer arder as lâmpadas continuamente, na tenda da congregação, fora do véu, que está diante do testemunho. Arão e seus filhos porão em ordem, desde a tarde até pela manhã, perante o Senhor. Um estatuto perpétuo será este, pelas suas gerações, aos filhos de Israel. Queridas, que encontro foi esse, hein? Está sendo, na verdade, esse. Deus estabelecendo para Moisés como era para fazer esse tabernáculo, esse lugar onde era para fazer a propiciação pelo pecado. Mais para frente, assim que a gente conseguir colocar as postagens em dia, eu vou falar um pouquinho com vocês, eu vou fazer um vídeo a respeito dessa propiciação. O estudo já está pronto, eu só vou colocar a leitura bíblica anual em dia e nós vamos falar sobre essa propiciação do pecado, esse lugar que Deus pediu para que fosse construído, tá certo? Então terminamos por aqui a leitura do dia 26 e amanhã, Êxodo 28, 29 e 30. Um grande beijo, até amanhã. Tchau!